Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os corais da Amazônia, né, em específico, mas e os corais normais também, né? Eu tô falando aqui para vocês sobre os corais da Amazônia hoje, porque é meio que uma causa, né, que surgiu década passada, né, e eu vou explicar aí como que foi descoberto os corais, né, sobre eles, né, e tudo mais da situação, beleza? Então vamos começar. Para começar com a descoberta deles, né, eles já haviam sido teorizados em meados de 75 por pesquisadores norte-americanos que coletaram espécies de esponjas e peixes de recifes lá no local, né, que vivem em recifes lá no local. E um indício da sua existência também era o alto rendimento da pesca de lagostas e outros animais marinhos que costumam viver próximos a recifes lá naquela região mesmo, né, que eu coloquei um mapinha, ó, é bem nessa região aqui, ó, vermelha que ficam os corais, né? Aqui é a foz do rio Amazonas e a bacia sedimentar do rio Amazonas, a foz do rio aqui, certo? Isso aqui a gente vai ver mais pra frente ainda. A sua primeira menção, quando ela foi mencionada pela primeira vez na comunidade científica, foi num artigo publicado pela Universidade de Miami em 2015, e em abril do ano seguinte foi publicada a pesquisa dos responsáveis pela sua descoberta, né? Oficialmente aí falando para todo mundo, ó, tem coisa aqui, ó. Essa pesquisa foi assinada por 38 pesquisadores, né? Técnicos e alunos de pós-graduação que foram lá, né? E alguns dos dados e imagens dessa pesquisa mostram um Recife de aproximadamente 9.500 km² na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, certo? Aí em 2017, né, houve uma expedição do Greenpeace, que é uma ONG, né, a ONG que, pela minha pesquisa, foi a principal, né, a principal ONG que fez essas pesquisas, que foi lá ver, né, que lutou pela causa, né, que eu já vou explicar. Houve uma expedição da Greenpeace com pesquisadores de diversas universidades brasileiras. E eles descobriram, gente, que os corais, na verdade, podem chegar até 56 mil km² e não 9.500 que nem a gente viu agora, né? Que é equivalente ao tamanho do estado do Rio de Janeiro. É muita coisa, né? E ali, ó, os corais da Amazônia estão localizados na bacia da Foz do Amazonas, mas se estendem até a Guiana Francesa, né? Então eles vão aqui no mapinha, ó, eles vêm aqui até um pouquinho do mar da Guiana Francesa, beleza? Cientistas acreditam que os recifes juntos formem um corredor ecológico de biodiversidade entre o Caribe e o Atlântico Sul, né? O Atlântico Sul aí seria a parte do hemisfério sul do Oceano Atlântico, né? Claro, e o Caribe é mais essa parte aqui de cima, certo? E uma evidência disso é que já foram encontrados ali tanto espécies de peixes que são originários do sul, do Oceano Atlântico, quanto do Caribe, certo? Então, agora vamos deixar os corais da Amazônia um pouquinho de lado e falar sobre os corais no geral, certo? Então, o que são eles, né? Eu deixei algumas perguntinhas aí pra gente respondendo. Eles são grupos de animais marinhos que vivem presos em estruturas, né? Pode ser alguma pedra, rocha, né? Formando grandes colônias em um conjunto de corais, né? Forma que conhecemos como recife de corais, certo? Tanto que eu conheci essa causa pelo meu livro de biologia, né? E aqui ele fala uma das perguntas para a gente até responder é por que que o nome está cientificamente incorreto, Corais da Amazônia? Porque na verdade é um recife, né? Que não são só corais que existem nos corais da Amazônia, né? Tem rodolitos, tem plantas, tem poríferos, tem esponjas, né, e tudo mais. Então não é só coral, é um recife da Amazônia, certo? Só uma curiosidadezinha aí. E aí, eles são primitivos e formados como fósseis do mar, né? O que que significa primitivo? São o filo mais um dos, né, filos mais antigos do reino Animalia, né? O filo porífera, que abrange os poríferos, né? Junto aí com os quinidários, né? O filo quinidário, porque eles são diblásticos, só tem dois filetes embrionários, o ectoderme e o exoderme, né? Tem um nomezinho? Peraí que eu tô com minha colinha aqui, né? Aqui, ó. Filos não bilatérios, é isso aí. Eles ajudam também a indicar as condições ambientais da região, sendo comumente associados a um ambiente equilibrado. Ou seja, eles são bioindicadores, certo? Eles meio que limpam as águas, né? Porque eles filtram as águas e depois jogam elas de volta, né? Pelas esponjas do mar, certo? Os poríferos.
quais espécies habitam os corais, né? Além dos diferentes tipos de corais, é comum encontrarmos esponjas, estrelas do mar, algas e até lagostas, certo? E de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 25 das espécies marinhas e 65% dos peixes vivem em corais, né? Ou seja, é um grande habitat aí para todo mundo, ó, habitats marinhos mais diversos existentes. Uma das principais características dos corais é justamente a sua biodiversidade. Guarda essa palavrinha aí. E ainda sobre os corais, né? Qual que é a importância deles para o ecossistema, né? Muitas, muitas mesmo, né? Biodiversidade, como eu acabei de falar, né? Berçário natural, né? Onde muitas espécies se acasalam, né? Berçário natural para várias espécies, além de serem um habitat de outras, né? E por ser o habitat de muitas espécies, essa biodiversidade aí, ela acaba favorecendo a cadeia alimentar, ou seja, a fonte de alimento para vários seres vivos que vivem lá também, certo? A pesca é sustentável, né? Pois eles abrigam peixes que podem servir de alimento para comunidades locais e deixam as águas mais limpas, né? São bioindicadores, como eu já falei anteriormente, certo? E biofármacos, né? Bem interessante isso aí também, que eu acho que eu falei um pouquinho na minha aula de biotecnologia, né? Com certeza. Fontes de ativos de medicamentos. Um ativo de medicamento é o principal composto que tem ali, sabe? O que faz a ação mesmo, certo? Produção de novos fármacos com base em compostos sintetizados por esses animais marinhos, certo? Um exemplo legal que eu achei aqui no meu livro, que é uma questão da OBB, a Olimpíada Brasileira de Biologia. Aqui, o que ele fala sobre a produção de fármacos, né, de esponjas do mar, né? Aqui, ó, a alicondrina, extraída das esponjas, ganhou prioridade máxima nos testes contra uma grande variedade de células tumorais, incluindo melanomas, leucemia, cânceres de mama e próstata. Ela inibe a polimerização dos microtúbulos. Bem legal, certo? Ali, né, possibilidades para a área da saúde, né? Como já deu para saber. E eles também têm a ver com a medicina indígena, né? Porque elas podem se beneficiar dos bioativos e do seu uso, porque eles têm mais acesso, mais contato, né? Com eles do que a gente. E aqui eu deixei uma indicação de vídeo bem legal aqui, que eu recomendo muito que vocês assistam, que é meio que um cara colocando um corante não tóxico, é claro, né? Do lado de algumas esponjas, e depois o corante vai saindo aqui por cima. Tá vendo? Muito legal, porque parece que eles não estão fazendo nada, né? Eles estão pegando a água de baixo, filtrando ela e depois jogando ela de volta pelo ósculo, né? Que é o nome dessa boca enorme aqui, do buraco aqui que eles têm. Certo? É o ósculo. Vou deixar o vídeo aqui na descrição, tá? Se vocês quiserem assistir, eu recomendo muito. E é curtinho também. Aqui ainda sobre os corais, né? Os corais vivem em água doce ou salgada? Então, como eles são animais marinhos, eles são frequentemente associados aos oceanos, né? Ou seja, à água salgada. E os corais da Amazônia em específico não acreditava ser possível o seu desenvolvimento em águas doces ou profundas, né? Que foi justamente os corais da Amazônia, né? Que ainda vai ver um pouco mais pra frente. Que eles vivem em água salgada, né? As esponjas, elas filtram a água, né? Para poder pegar os nutrientes que tem ali, certo? Então é água salgada mesmo, né? Aqui eu deixei 4 fotos, né, dos recifes de corais em diferentes lugares, né? Aqui dos dois filmes Procurando Nemo e Procurando Dory, né, do Minecraft e do Subnáutica. Beleza? Aqui como vocês podem ver, ó, no Minecraft tem vários peixinhos, várias tartarugas, lulas, que é realmente bastante biodiversidade. Agora sim, vamos ver um pouquinho sobre os corais da Amazônia, né? Que a própria Greenpeace já chamou de milagres da natureza, certo? Então vamos lá. A sua existência foi revelada na maior revista científica do mundo, a Science Advances, em um estudo assinado por 39 pesquisadores de 12 instituições, tanto brasileiras quanto internacionais. Os corais, gente, são uma das descobertas mais importantes da biologia marinha na última década, né? Porque a natureza encontra saídas para a vida em regiões que parecem inóspitas, né? É... Eu devia ter colocado esse slide depois. Mas tudo bem. Nesses recifes, o que a gente pode encontrar? Peixes, lagostas, corais, rodolitos, plantas, poríferos, bactérias e muito mais, né? Com bastante biodiversidade, como eu já falei anteriormente. E esses recifes, gente, eu vou passar um pouquinho o slide, tá? Mas esses recifes, ó, é uma descoberta relativamente recente, como eu já falei, né? E eles são os milagres da natureza porque eles estão em lugares onde não acreditavam ser possível. Em grandes profundidades, né, mais de 100 metros abaixo do nível do mar,
em locais onde quase não chega a luz, né? Ali, ó. Há pontos em que a luminosidade não passa de 2%, certo? Ou seja, sem luz para fazer fotossíntese, né? Não tem aquelas zooxantelas, as algas que ficam geralmente nos corais aí de oceanos, né? De água salgada. O Recife conta com a ajuda de bactérias que produzem matéria orgânica, certo? Para a nutrição deles. Beleza? Então agora que a gente já sabe disso, que eles estão em um lugar praticamente inóspito, né? Agora vocês entendem um pouquinho mais. Olha, ó. Essa foto aqui, ó, gente, é uma das primeiras imagens feitas dos corais da Amazônia tirada de um submarino tripulado. Muito provavelmente da Greenpeace mesmo. As fotos foram publicadas em 28 de janeiro e ganharam o mundo. Tanto que 28 de janeiro é conhecido como o Dia Mundial dos Corais da Amazônia. Por isso mesmo, né? Bem interessante. E como eles foram descobertos há pouco tempo, né? E numa região inóspita, praticamente, espécies novas podem habitar os recifes, né? Cientistas dizem que é muito provável que ali vivam peixes e bactérias não catalogados pela ciência, né? Espécies novas aí mesmo, certo? E aqui, como eu falei dos biofármacos, eu tirei esse trechinho aqui, eu tirei do próprio site da Greenpeace mesmo, certo? O Fabiano Thompson, professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz que os recifes têm tudo para ser uma farmácia submarina, com bactérias que podem ser usadas no estudo e desenvolvimento de novos medicamentos. A biodiversidade dos recifes é uma de suas qualidades, que ele chamou de farmácia submarina, porque como esses corais são novos, né, pode ser que eles produzam biofármacos diferentes também, né, do que esse aqui, pelo menos, que eu dei de exemplo, certo? A licondrina, né? Bem interessante. Aí agora um pouquinho mais de novo nesse slide, né? Eles estão localizados próximo ao encontro do rio Amazonas com o Atlântico, né? Ou seja, é uma mistura de água doce salgada que de uma maneira única eles se adaptaram bem ali, certo? Aqui uma fotinha da porção sul, né, onde a água ela é mais límpida. E aqui, ó, a água da região ela é turva, é, tanto que isso dificultou um pouquinho das missões do Greenpeace, né, que eles falaram lá. A água da região é turva porque o rio Amazonas carrega com ele pedaços de floresta, restos decompostos de árvores, folhas, terra, animais e tudo que estiver caído nessas correntezas, né? Animais eu quero dizer mais peixes, né? Esses animais mais aquáticos. Algumas áreas dos recifes são de água muito barrenta e escura, devido à grande concentração de sedimentos do rio Amazonas, né? Mas uma coisa aí que o rio Amazonas pega, né? Que o rio Amazonas é bem grande também. Só um minutinho. Menos de um minuto. Bora lá. Agora, gente, vamos entrar nos desafios da sobrevivência dos corais da Amazônia. Né? Quais desafios que eles têm, né? Justamente ali o aumento da temperatura das águas, né? Relacionado aí às mudanças climáticas globais, aquecimento global, né? E quando alguém te perguntar o que é aquecimento global, você vai responder é a intensificação do efeito estufa, certo? Aquecimento global é ruim, efeito estufa é bom, porque se não tivesse efeito estufa, a Terra não seria quentinha, não seria habitável. Mas a sua intensificação está deixando quente até demais, e ela é o aquecimento global e ela é ruim, certo? Nunca esqueça disso. E tem a ver com o branqueamento dos corais, né? Que a gente vai falar no próximo slide, eu acho. Poluição, né? Descarte de lixo em lugares inadequados, né? E descarte de resíduos em áreas inapropriadas, né? E poluição atmosférica também. Que tem a ver com a acidificação dos oceanos, que a gente também vai ver daqui a pouco, né? É, descarte de lixo, resíduos, isso aí a gente vê em todo lugar, infelizmente, né? Ali uma foto de uma sacola de lixo no Recife, né? Mas é sempre assim. É um problema que a gente tá lutando faz tempo. Pesca predatória, né? Que ela faz? Ela desorganiza cadeias alimentares, né? Reduz a biodiversidade, acaba extinguindo espécies ou levando espécies perto da extinção e causa danos físicos aos corais também, gente. Isso aí é bem chato também, né? E quando eu falo de desorganizar cadeias alimentares, né, meio que é deixar alguma espécie com pouca população, daí, consequentemente, outra fica muita, daí outra fica pouca, daí outra fica muita, daí vai assim. E o principal, né, a luta contra a exploração de petróleo, né, que gente, se começar a explorar petróleo, né, pode ter consequências desastrosas. Impactos socioambientais, né, risco de derramamento, poluição atmosférica por causa da queima também. Disso é de menor parte, né? Mas
Mas tem também, né? E as fake news, né? Que também é um dos problemas. Agora, gente, eu quero falar pra vocês, né, sobre os dois problemas ambientais que eu já comentei no último slide, né, que tem a ver com os corais, certo? O primeiro deles é o branqueamento dos corais, e para entender ele é bem tranquilinho. Ele é uma consequência do aquecimento global, ou seja, do aumento da temperatura do planeta, que acaba aumentando a temperatura das águas também, né? E o que acontece? As algas que vivem dentro do interior de seus tecidos, as zooxantelas, elas acabam morrendo pela alta temperatura, né? Mas o que são essas algas? Essas algas, elas são responsáveis pela nutrição dos corais e pela calcificação do seu esqueleto, certo? Então aí elas fazem a fotossíntese e acaba nutrindo o coral, certo? E também pela calcificação do seu esqueleto, né? Certo? Em uma relação de simbiose, né? Mutualismo obrigatório, né? Que é quando um depende do outro para viver e se não tem o outro, não vive, os dois morrem, né? Praticamente. Aí uma parte de uma relação ecológica. Assim, né, quando elas morrem, os seus tecidos embranquecem ou ficam transparentes, né? Como aqui dá pra ver nas imagens do lado, né? Aqui, ó, o mesmo coral antes e depois de ficar branco, né? E acaba impactando toda a comunidade local, né? Porque eu já falei antes, né? Os corais, eles servem de abrigo de muitas espécies, né? É local para acasalamento, né? Para as cadeias alimentares, né? E tudo mais. Essa fotinha aqui em cima que eu coloquei é uma foto microscópica dessas algas, dessas zooxantelas, né? A maioria é da família Symbiodiniaceae e grande parte do gênero Symbiodinium, certinho? Beleza. Agora, a acidificação dos oceanos. Então vamos lá, aqui já é um pouco mais de química, né? O que acontece? O dióxido de carbono, liberado na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis, né? Tudo isso aí, né? Que é o gás carbônico. Ele se dissolve em água, né? Uma parte dele se dissolve nas águas dos oceanos e acaba reagindo com a água, né? Formando aí o ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, ele é um ácido, né? Então, o meio acaba ficando mais ácido, né? Pois ele libera um hidrogênio, depois fica aí um íon bicarbonato, que acaba liberando outro hidrogênio, e também libera um íon carbonato, né? E aqui o meio fica muito ácido, certo? Porque tem muito H+, né? Que é liberado por um ácido, né? Justamente isso. E isso, gente, acaba deformando as conchas, que são feitas de carbonato de cálcio, certo? Tanto que aqui tem várias conchas deformadas. Ah, mas coral não tem concha, né? Eu sei. Mas o esqueleto do coral, ele é o esqueleto calcário, né? Ele também tem carbonato de cálcio, né? Que nessas conchas. Então ele acaba enfraquecendo e isso eles acabam morrendo, né? Ou seja, diminuindo as suas populações e afetando ecossistemas locais, né? Muitas espécies que vivem nos corais acabam se afetando negativamente com isso, certo? E agora temos o problema principal aí, que nós temos as ONGs, nós temos todo mundo para tentar aí combater isso, né? Que é a luta contra as empresas petroleiras, né? Que tem interesse aí econômico aí de colocar negócio para petróleo aí no meio dos corais, né? Ali, o principal desafio para a preservação dos corais são as ameaças de exploração de petróleo, né? Algumas das empresas que já tiveram ou têm algum interesse econômico é a Petrobras, a Total e a BP, né? Que é britânica, a Total é francesa e a Petrobras é aqui do Brasil, certo? Se acontecesse de se instalar mesmo alguma empresa assim, ia ter impactos socioambientais, né? A fauna, a flora e comunidades locais seriam impactadas de forma negativa, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E todas essas empresas, né? Isso está no Greenpeace, eles conversaram com essas empresas, né? Elas não apresentam medidas de segurança eficazes para proteger os corais e nem para proteger as comunidades locais também, né? Tanto que a Petrobras, ela ia ter um investimento, acho que de 2 a 3 bilhões de dólares ali, isso não seria bom. E se acontecesse algum vazamento, ia ter mais ou menos 43 horas para eles poderem chegar até lá para fazer alguma coisa, certo? Isso já é tempo de contaminar um monte de água, um monte de coisa, né? Felizmente. Aí, né, os riscos de uma exploração petroleira na região, né, são também os impactos ambientais, né, poluição atmosférica, né, a acidificação das águas, que nem eu falei anteriormente, né, e aí uma chance, né, um possível derramamento de óleo, né.
Aqui eu coloquei 4 fotos aqui pra gente sobre o derramamento de óleo, né? E aqui, ó, acho que é um patinho isso aqui, né? Que tava lá na hora, pelo jeito, e acabou se sujando todo de petróleo. E isso acaba acontecendo com muitas outras também, não é só esse patinho, coitado. Com muitas outras espécies e animais, e muitos deles acabam morrendo também, né? Infelizmente. Ali, derramamento de óleo, né? Quando o óleo é derramado, eu coloquei algumas coisas que acontecem, né? Ele impede a troca gasosa entre a atmosfera e o mar, porque o petróleo, né, o óleo, eles são, o petróleo, pelo menos, ele é feito de hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos, eles são apolares, ou seja, eles não se misturam com a água. Então, eles ficam em cima da água por serem menos densos, certo? Isso impede a troca gasosa e a passagem de luz, né? Se não tem luz, não tem fotossíntese. Então, os organismos fotossintetizantes, eles morrem, né? Que são os organismos que estão na base das cadeias alimentares. E isso acaba bagunçando elas, né? Alguns vão ter muito, alguns vão ter poucos, né? E isso acarreta no crescimento descontrolado de muitas espécies e a morte de muitos animais, né? Esse patinho aqui provavelmente deu sorte de ter sobrevivido, porque muitas outras aves, muitos peixes iriam morrer numa situação dessa, né? E também, né, temos os impactos sociais na região, que é a falta de comida para comunidades locais, a contaminação das águas principalmente, e a escassez de recursos, né, que eles podem aí acabar sofrendo, certo? É que a luta contra algumas empresas petroleiras, né, pelas ONGs, principalmente a Greenpeace, né. Temos aqui o caso da Petrobras, a preocupação com as comunidades locais, que têm a biodiversidade dos mares como fonte de renda ou subsistência, né? Como eu falei anteriormente, aí algumas dessas comunidades locais são comunidades indígenas, quilombolas ou ribeirinhas, né? E como seriam impactadas, levou o Ministério Público Federal do Pará e do Amapá emitir uma recomendação conjunta do IBAMA e a Petrobras para que a perfuração marítima seja suspensa, né? Uma vitória aí contra as empresas petroleiras, né? A empresa também não apresentou estudo suficiente sobre os riscos de um possível vazamento de óleo, né? E caso a Petrobras consiga o necessário aval do Estado do Pará e a licença final do IBAMA, a costa da Amazônia Atlântica pode ser alvo de danos ambientais, como eu falei anteriormente, com potencial para atingir até o mar territorial da Guiana Francesa. Porque como a gente viu no começo da aula, os corais eles ficam um pouquinho no mar da Guiana Francesa, né? Isso aí já é com a França também, né? Já dá um problema ainda maior, né? Falando da França, temos a Total, né? Que é uma empresa francesa petroleira, né? Em 2017, a petroleira francesa Total também tentou perfurar perto dos corais da Amazônia, mas o projeto foi barrado quando 2 milhões de pessoas ao redor do mundo se uniram e participaram da campanha Defenda os Corais da Amazônia. O IBAMA negou a permissão para a empresa após pressão pública e também uma vitória para a biodiversidade brasileira. A Total, ela desistiu por causa da pressão pública, né, pelo IBAMA também, mas também pelos riscos reputacionais, né? Pô, como é que vai ficar minha reputação depois que um monte de gente me pressionou para não ir, daí eu fui, daí depois eu zoei tudo, né? Como é que vai ficar minha reputação? Isso também aconteceu com a BP, que é uma outra empresa de petróleo, dessa vez britânica, né, que ela também desistiu dessa, né? Certinho. Ali, aqui na foto de baixo, aqui, ó, dessa praia, ó, em 2018, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, uma imagem de 100 metros de comprimento foi formada por mais de 500 pessoas. Cerca de 200 eram estudantes de escolas públicas do Rio de Janeiro. A ação foi coordenada pelo artista John Kinley junto ao Greenpeace Brasil para a campanha Defenda os Corais da Amazônia, né? Aqui é o arroba da menina do Greenpeace, certo? Ou seja, 500 pessoas foram lá fazer essa obra de arte aqui para defender os corais da Amazônia, né? Dessas empresas petroleiras, né? Aqui é uma equipe a bordo, né, de um navio para expedição aos corais da Amazônia, na costa norte do Brasil, né? Do Greenpeace também essa foto. Aqui eu tenho uma foto de uma equipe, né, a bordo do navio Esperança para expedição aos corais da Amazônia, na costa norte do Brasil. Aqui vocês podem ver que eles estão não é placas, né, mas com esses banners assim, né, escrito Total Back off the Amazon Reef, meio que vaza, né, sai de perto do Recife da Amazônia, né, aqui ó, é Total, aqui ó, em português, fique longe dos corais da Amazônia. E aqui também
uma imagem dos corais da Amazônia dentro de uns blocos da exploração da empresa Total, né? Do Greenpeace também. Sei que aqui não dá pra ver muito bem, mas é que os seres vivos que estão aqui mesmo, eles têm essa cor mais camuflada assim, né? Pode acontecer também. E também nós temos a luta contra a fake news, certo? Que essa causa, gente, também é alvo de muita desinformação. De gente que não acredita em sua existência, né? Pesquisadores com interesses econômicos, né? Muitas pessoas têm interesses econômicos na região, né? E isso acaba levando ao negacionismo científico, né? Tem uma palavra que dá um pouco de medo aí, né? É uma ameaça aos ecossistemas brasileiros, né? É você negar a ciência. Você tá falando, meu, não, aquilo não existe, né? Sendo que muita gente já foi para lá, muitos estudos já foram publicados, né? Muitas fotos já foram publicadas, né? Muitas pessoas que podem servir de testemunha, né? Já foram lá também, né? Então, negar a ciência, né? Além de totalmente ruim essa ideia, é uma ameaça aos ecossistemas brasileiros, né? Porque com essas fake news, o pessoal pode dizer, ah, não tem nada lá, vamos lá mesmo então, né? Tanto que foi desmentida uma alegação de que existiam corais mortos nos recifes, gente. Olha o que o pessoal fala, né? Fazer o quê? Então, né, a lição de hoje, né, que antes de compartilhar uma informação, certifique-se das fontes e do embasamento desse estudo que você está lendo e que você quer mandar para alguém. Busque informações respaldadas por revistas científicas e sem interesse econômico, certo? Isso aí é bem importante. Então, para finalizar, né, por que que a gente deve preservar esses corais, né? Por serem recém-descobertos, né, só na década passada, né, um pouco, mais ou menos na metade da década passada, na verdade, na verdade faz mais ou menos 11 anos, a ciência, 2014, a ciência ainda não teve muito tempo para estudá-los, e o grande potencial para novas descobertas é grande, certo? E essas novas descobertas, elas podem ter a ver com novas espécies, né? Como eu já falei anteriormente, novas espécies de peixes, poríferos, bactérias, né? De biofármacos, né? Porque se a gente acha um recife de coral novo, a gente acha novas esponjas e provavelmente também novos biofármacos, né? Bem legal, porque esses corais, eles vivem em mais um ambiente com uma água meio doce e meio salgada, né? É diferente do que a gente já conhece, né? E também pode ter a ver com a evolução das espécies, né? Questões aí filogenéticas, né? Como que se adaptaram aí, como que eles chegaram até aí, né? E isso também pode ter a ver um pouquinho com a história do planeta, né? Se eles forem muito antigos, né? Já que é o filo mais antigo, né? Do planeta Terra. Ah, pra quem não sabe, gente, filo é que na classificação de seres vivos nós temos reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Certo? Então, reino, animalia, né? São animais. E filo, poríferos, né? As esponjas. Certo? Os seres humanos, por curiosidade, a gente é do filo Chordata. Nós somos cordados. Certo? E aqui eu coloquei mais algumas fotinhas, né? Dos corais da Amazônia, né? Todas aqui do Greenpeace, formação encontrada no sistema de grande sistema de recifes, né? Várias esponjas encontradas na área norte, recifes similares encontrados na Amazônia encontrados na Guiana Francesa, né? Que pode ser uma partezinha daí do Recife. Imagem dos corais da Amazônia na Guiana Francesa também, ó. Você vê que a Guiana Francesa também está participando bastante disso, né? Aqui eu deixei minhas referências, né? Porque a gente já vai acabar aqui praticamente, né? E ó, gente, quatro aqui dessas referências foram do Greenpeace, tá? Que é a ONG que foi visitar lá, responsável por alguns movimentos, certo? E aqui o videozinho, né? Que eu vou deixar o link na descrição. Só um pouco menos de 3 minutinhos, né? Recomendo muito ver que eu achei super legal, tá? E é isso, gente. Muito obrigado por assistirem, tá? Tô querendo fazer essa aula aí faz tempo, já faz tempo. Mas agora eu tô de férias, tô com tempo, né? Então, consegui fazer. Espero que vocês tenham gostado, né? Aprendido algo novo. Qualquer pergunta, coloque aí nos comentários, tá? Que eu vou tentar responder certinho. E é isso, até a próxima. Falou e fui!